Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Professora Ismênia Viana, professora de redação, e hoje nós vamos falar a respeito de um vestibular mais do que especial, ok? Vestibular da Universidade Regional do Cariri, na nossa querida UCA, Universidade Pública e Gratuita. O diferencial desse vestibular é a redação. Por quê? Porque o aluno ele precisa dominar tipo textual e gênero textual. Então, a universidade, ela começa a buscar um caminho oposto àquilo que se espera de um Enem, por exemplo, em que o tipo textual de predomínio é dissertativo e argumentativo. Então, para isso, para a gente compreender, vamos pontuar tipo textual, resumindo, tipo narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo, certo? Então, o que é que essa universidade vai fazer? Muitos dizem que ela vai nos dar trabalho. De maneira alguma. O domínio dos tipos textuais vai fazer com que você consiga facilmente dominar o gênero textual correspondente a cada tipo. Por exemplo, a URCA, recentemente, ela pediu um gênero que nasceu da narração, uma carta pessoal. Então, eu tenho elementos suficientes, ok? Para entender que esse gênero, a partir do momento que eu vou relatar um fato, ok? E eu tenho um interlocutor definido, então eu tenho um gênero que nasceu da narração, certo? Então, a lógica é essa. Eu entendo o tipo textual, posteriormente eu vou compreendendo como vai se dar cada gênero textual. E aí, pessoal, você vai se deparar no dia da sua prova com uma folha de redação, eu costumo dizer, diferenciada. Nesta folha, existe um lugar de destaque para você colocar o título da sua redação. Isso mesmo, preferencialmente, título centralizado na linha destinada para este fim. Olha só, nós temos uma redação que será cobrada. Até então, mistério. A URCA não me diz se tipo ou se gênero textual. Então, vamos dar uma olhada, vamos voltar para a folha, né? Não devemos nos assustar. Nós vamos fazer uma redação entre 20 e 25 linhas. Vamos ter cuidado. Uniformidade da letra, ok? Uma letra legível. Por quê? Porque vai facilitar o trabalho, certo? De correção da tua redação. Beleza. Em relação a essa estrutura, independente do gênero e ou do tipo, né? Até agora ela fez o mistério. Ela continua fazendo o mistério. A sugestão de Ismênia é que essa redação seja dividida em 4 partes. Uma introdução entre 3 e 5 linhas, um desenvolvimento entre 6 e 7 linhas, mais o desenvolvimento nesta média entre 6 e 7 e uma conclusão entre 5 e 6 linhas, ok? Então, essa divisão, ela facilita também a compreensão, né, do corretor em relação à tua ideia. Outra coisa, não esquece de fazer a divisão dos períodos do teu texto. Não é uma regra, mas há também uma sugestão para cada quantidade de linhas. Na introdução, eu posso trabalhar com 2 períodos. Nos desenvolvimentos, em cada um entre 2 e 3 períodos, preferencialmente 3 períodos, certo? Vai facilitar também aí a questão da pontuação, ok? Da organização lógica dessa tua ideia. E a conclusão entre 2 e 3 períodos. Normalmente, os alunos da professora Ismênia costumam trabalhar com 2 períodos na conclusão, ok? Tá valendo? E aí, pessoal? Algumas curiosidades em relação a essa redação. Normalmente as pessoas perguntam, né? Por que a minha redação não foi corrigida? Pessoal, para a redação ser corrigida, o aluno ele precisa atingir um perfil nas disciplinas, especialmente naquelas disciplinas que são, digamos assim, mais importantes para o curso dele, ok? Então,
O próprio edital, ele deixa claro, o aluno ele precisa atingir esse perfil. Por resumindo, ele precisa ir bem nas outras matérias, para que a redação dele seja corrigida. Ismênia, mas tem uma outra coisa que me deixa agoniado. Não é assim que vocês perguntam? A questão da redação zerada, diferente da redação não corrigida. Turma, a redação na Universidade Regional do Cariri, ela é zerada por alguns motivos. Primeiro, letra ilegível. A tua redação vai ser zerada. Não estamos falando de letra bonita. A letra precisa ser legível. Segundo ponto, a não obediência ao tipo textual e ou ao gênero textual. A universidade ela pode examinar. Isso me disse com a desobediência ali, mais ou menos. É aquilo que a gente chama de tangência. Perfeito. A tangência você vai ter uma nota mínima. Considere praticamente uma nota zero. Ora, bolas, de 0 a 10 você vai tirar um 2, um 3. Isso não é uma nota legal, convenhamos. Ok? Outra coisa, zerou a redação. Qual é o motivo? Assinou. Muitos alunos confundem uma carta pessoal, uma carta editorial, alguns gêneros, certo? Uma nota, por exemplo, que na sua natureza eles requerem uma assinatura. Turma, assina-se de acordo com a orientação que a banca vai te dar, ok? Por exemplo, ela pediu uma carta a uma professora, né? Esse aluno escreveu para essa professora, falando a respeito das agruras do contexto pandêmico, a professora, o ex-professor. Ou seja, quando o meu aluno fez que gabaritou essa edição, isso é vida real, depois a gente fala sobre isso, ele não assinou o nome verdadeiro. Ele colocou um codinome, um falso nome. Até mais, seu eterno aluno, seu querido aluno. Outro dia, a universidade também sugeriu um gênero em que, na lógica, ele deveria ser assinado. A própria universidade sinalizou uma espécie de máscara. Assine como sendo um cidadão humanista. Ou seja, assinou com o seu nome da vida real, redação nota zero. Então, fuga ao tema, nota zero. Fuga ao tipo e ou ao gênero textual, se não for zerada, é nota mínima. Letra ilegível, também redação nota zero. Ok? Então, cuidado aí, vamos arrasar. Pessoal, agora, campeando dúvida. Imagina aí, professora Ismênia, eu posso fazer uso de informações da coletânea. O que é a coletânea na redação da URCA? A coletânea é um conjunto de texto motivador, certo? Quando a URCA está de bom humor, brincadeiras à parte, ela nos possibilita uma coletânea generosa. Por vezes, no comando de prova, ela sugere, né, que você visite essa coletânea, certo? Então, isso quer dizer que você pode beber da fonte da coletânea, fazer uma retirada inteligente, uma referência a algum dado, a algum exemplo que está no texto, se você achar interessante. Então, ela nos dá essa possibilidade. Resposta: posso beber da fonte da coletânea com muita responsabilidade. Afinal de contas, eu não estou na condição de fazer cópia ou paráfrase. Essa retirada ela deve ser responsável. É simplesmente para aprofundar um argumento desenvolvido por você. Ok? E aí, pessoal, a pergunta que não quer calar. Professor Ismênia, o repertório de bolso. O repertório que eu utilizo no Enem é interessante, ele é bem-vindo na redação da URCA? Pessoal, o repertório de bolso, ele não é bem-vindo nem na redação do Enem, que isso é uma outra conversa que nós vamos ter em breve. Então, os repertórios na Universidade Regional do Cariri, nas redações exigidas, certo? Eles devem ser autorais, não meramente ilustrativos
Não, repertórios decorados. Vamos desmistificar. Qualquer gênero e ou tipo textual eu posso fazer uso do repertório, fique à vontade, desde que não seja um repertório meramente ilustrativo. O repertório ele deve ter a sua característica principal, producente, pertinente e legitimado, ok? Uma proposta da UFSCar, o gênero textual foi comentário, página de notícia, e vou trazer para vocês uma redação, né, de excelência da nossa aluna Vitória, aprovada no curso de medicina. Redação 9.510. O tema desta redação foi representatividade. Pode ser mercadoria? Perguntou, a universidade perguntou, o comando perguntou, você deve responder, ok? Vai respondendo ao longo do desenvolvimento textual. Elementos temáticos é uma característica da UFSCar, certo? Muitos dos nossos alunos dizem assim, por que tanto elemento? O elemento é uma espécie de pista, de flash. Então, aquelas palavrinhas estão ali para te indicar um caminho a ser seguido. Então, dentro do tema de representatividade, ela colocou alguns elementos. Diversidade, corpos plurais, consumo, inclusão, ok? Então, a temática ela vai exigir que você passeie, certo? Que você dê uma atenção especial, né, a essas palavras, abraça essas palavras, faça de conta que você está passeando com essas palavras, ok? Metáforas à parte, Ismênia, se eu focar em um único elemento temático, você vai ter sua redação, né, com nota mínima, uma redação tangenciada, ok? Então, os elementos temáticos eles devem ser levados em consideração. Na sequência, a UFSCar colocou assim: tipo textual dissertativo argumentativo e gênero textual. Preste bem atenção. Ela faz um direcionamento, é como se ela dissesse: a redação que você vai produzir, ela nasce do tipo dissertativo argumentativo. Então, ela diz: elabore um comentário em página de notícias. Interessante. Tendo como apoio opcional os textos motivadores, produza um comentário em que expresse sua opinião sobre uma hipotética matéria, né? Presta atenção aqui, veiculada na internet. E essa matéria discute a respeito de pautas de representatividade e como essas pautas elas são afetadas pela mercantilização, ok? Assuma uma posição favorável ou contrária. A universidade foi bem bacana nesse sentido, né? Já facilitou ao argumentar a defesa do seu ponto de vista. Não esqueça de criar referências à matéria hipotética. Vez por outra, você vai dizer a matéria lida, nesta matéria, né? Pode-se perceber isso, então referencie a matéria. Ela está pedindo aqui, ok? Lembre de explicitar que aspectos da representatividade você está discutindo e nunca, jamais assine o seu texto. Evite cópias do texto motivador e sigamos aqui com um exemplo de excelência de uma aluna nossa, a Vitória, né? Quase gabaritou a redação, nota 9,5 de 10. Vamos analisar a redação da representatividade, que foi um tema, né, interessante, ok? E um gênero ainda mais interessante. O texto número 1, o texto motivador, ele trazia uma frase: você pode ser o que quiser. Até onde o slogan da Barbie alcança todas as mulheres. E aí nós tínhamos mulheres negras, nós tínhamos, né, mulheres com algum tipo de deficiência, certo? Uma Barbie aqui em cadeira de roda. Nós temos um jovem também, cadeirante, ok? Cabelos diferentes, corpos plurais. O segundo texto, né, é simplesmente
uma espécie de detalhe do primeiro, ok? É uma explicação desse texto visual no qual eu acabei de mencionar. Então, vamos à redação, né, de uma aluna que conseguiu, feito, além de ser aprovada em um dos cursos mais concorridos no país, uma universidade pública e gratuita, ela praticamente gabaritou a redação, ok? Com alguns rios de escrita. Bombardeamento de representatividade. Esse foi o título. Vamos lembrar, nós temos uma linha destinada para este fim. A redação aqui tem uma divisão interessante e ela vai obedecer justamente tudo aquilo que eu expliquei, que eu acabei de ler. Eu, como assíduo leitor das notícias da página Universal Notícia, ela criou aqui o veículo de comunicação, não pude deixar de expressar a minha opinião acerca da nova matéria veiculada sobre como as pautas de representatividade são afetadas pela mercantilização crescente de todos os aspectos da vida social. Então, ela já responde aquilo que a banca exige, aquilo que a banca deixou claro, ok? Na introdução. Desenvolvimento número 1. É importante destacar que, na contemporaneidade, o capital é o que move o mundo, ou seja, somos quase sempre movidos pelo consumo. Partindo desse contexto, torna-se crucial que as mercadorias que consumimos estejam intrinsecamente ligados à representatividade. Tem-se como exemplo dessa realidade as bonecas Barbie da Mattel, como citado na matéria Obediente Vitória, né? Obedecendo o comando direitinho. Em que muitos modelos da boneca buscam representar o público infanto-juvenil que, muitas vezes, se sente excluído devido a preconceitos. A presença da Barbie negra, por exemplo, faz toda a diferença na infância de crianças negras, pois elas percebem que, independentemente da cor da sua pele, continuarão sendo o que quiserem. Assim como diz o slogan da boneca. Além do conceito de diversidade étnica, a representatividade se torna indispensável também quando discutimos sobre a aceitação dos corpos, como aludido na matéria. A mercantilização de personagens em novelas e seriados, por exemplo, que aceitam a singularidade do seu corpo, é essencial para induzir a sociedade a entender que a obsessão por padrões corporais não é algo saudável. A normalização de corpos plurais nos espaços mediáticos, dentro dos padrões de saúde, é algo que, além de fazer as pessoas se sentirem incluídas socialmente, ajuda também no combate à busca incessante por corpos extremamente magros. Fato que contribui para o aumento de doenças graves entre os brasileiros, como a anorexia. Por fim, quero expressar que o compartilhamento dessa matéria, tão importante, não poderia ter um contexto melhor que o dos dias atuais, em que estamos sendo bombardeados por mercadoria. E não existe forma melhor de aproveitar esse bombardeamento do que a forma mostrada na matéria, promovendo a representatividade. Ok. Ela fez aqui algumas referências à matéria, né? Matéria supracitada, tem uma repetição, né? Eu diria que houve um excesso, mas, né, a banca validou a redação como sendo uma redação de excelência. E o mais interessante, o título, Bombardeamento de Representatividade. Nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar a respeito das melhores técnicas para você intitular a sua redação. Vamos gabaritar também
a redação da URCA, manda para mim um direct, redação nota 10, e eu te mando um material de excelência. Combinado?